O título da nossa próxima sinopse é Gigantes. O autor já deixa claro que esse título é provisório. Em um mundo antigo, onde a tecnologia é primitiva, Matthew, sei lá como é que seria a leitura, M-A-T-T-E-O, acho que é Matthew mesmo, é um jovem adulto que vive em uma vila com seu avô Ângelo. Ele foi abandonado quando era pequeno por seus pais e seu avô foi responsável pela sua criação. Ângelo já é bem velho, então Matthew sai para caçar em companhia de seu cachorro chamado Léo diariamente. Quando Matthew estava retornando para sua vila no fim do dia, notou que havia algo errado. Sua vila havia sido atacada e infelizmente seu avô acabou morrendo. Com esse fato, Matthew decide abandonar a sua vila e seguir uma jornada com seu companheiro Léo em busca de seus pais. Interessante. Eu já cheguei a comentar aqui algumas vezes sobre histórias que seguem mais ou menos esse sentido de um personagem que ele tem alguma coisa ali, ele tem algum problema, mas aí ele só decide depois de um tempo resolver lidar com esse problema. Então ele tem o problema de não entender por que os pais dele abandonaram ele. E aí ele decide, depois disso, ir buscar os pais dele. Geralmente a pergunta que o autor se faz é por que ele só decidiu agora? Aqui pelo menos está muito claro, muito bem definido, então está bem construída essa questão. Ele tinha uma vida ali e apesar de ele ter talvez essa dúvida, e isso é interessante, já ser demonstrado na história, então beleza, tá aqui na sinopse, muito bom, mas é importante colocar isso dentro da história de alguma forma, já mostrar que o Matthew tinha interesse no motivo que os pais deles abandonaram ele e tal, e o vô não contava, ou algo do tipo, ou o próprio vô não tinha certeza também, mas demonstrar esse interesse para que seja justificado meu avô morreu, eu não tô mais me sentindo pertencente a lugar nenhum e tal, a vila não existe mais, nem nada do tipo, eu não tenho mais motivo para ficar aqui, então eu vou seguir esse objetivo. Para que esse objetivo não pareça algo criado naquele momento, né, é interessante mostrar que tinha antes. E aí, só para concluir a ideia que eu estava falando antes, né, de por que esse personagem só decidiu fazer isso agora, fica legal exatamente porque você tem uma quebra ali muito grande. Ele estava numa zona de conforto vivendo ali. Ele tinha esse interesse, ele tinha essa dúvida, essa curiosidade, só que ele não tinha a motivação para fazer isso. E a partir do momento que ele não tem mais algo que prenda ele ali naquela vila, naquela vida que ele tinha antes, ele cria essa motivação porque a única coisa que restou para ele é aquela curiosidade, porque tudo que ele tinha, tudo que ele conhecia como vida antes, não existe mais. Então faz muito sentido isso. Aí o que eu sempre falo pro autor trace um caminho bem claro que o Matthew vai seguir até chegar no paradeiro dos pais dele. Então, nesse sentido, é sempre importante você já saber onde é que os pais estão, por que os pais abandonaram, todas essas coisas que, obviamente, como são o foco central de mistério da história, né? Você não vai colocar na sinopse, então beleza, não tenho como saber aqui, mas o autor precisa ter isso tudo muito claro para que a jornada do personagem ela siga de um jeito que pareça natural, mas que vá em direção ao que a história principal, ao objetivo central ali. Eu tinha dado uma pausa aqui que eu estava lendo algumas outras informações extras que o autor colocou aqui e ele comentou exatamente sobre saber como a história começa e como ela termina, mas não saber muito esse meio. E aí entra exatamente nisso aqui que eu estava falando, né? É interessante você conseguir traçar o caminho que os pais dele fizeram para você conseguir traçar as pistas que o Matthew vai ir juntando para poder chegar até os pais dele, mas eu acho que a grande questão aqui, a grande dificuldade de fazer isso é que você tem que conseguir traçar dois caminhos, né, que seguem paralelamente, mas que eles não se encontram necessariamente. O que eu quero dizer com isso? Você tem o caminho que os pais dele fizeram, e aí você tem que criar um motivo pelo qual eles fizeram esse caminho e como que eles deixaram essas pistas para trás, que talvez não sejam pistas que eles deixaram propositalmente, né? Mas tipo assim, as pistas que eu falo são tipo, alguém que conversou com eles. Por que isso é uma pista? Porque é alguém que o Matthew pode chegar, perguntar sobre algo e essa pessoa vai saber uma informação. Eles falaram comigo, eu lembro deles porque aconteceu isso, isso e isso, e eu lembro que eles falaram que estão seguindo para lá por causa disso, disso e disso. Então, de uma interação natural dos pais do Matthew, vai gerar uma pista que o Matthew vai seguir. E aí a questão é como que o Matthew vai ir fazendo esse caminho que os pais deles fizeram de uma maneira natural e que não pareça que ele está dando de cara com as pistas por sorte. Aí entra uma coisa que eu já falei em várias outras ocasiões aqui, que a gente tem que tentar fazer uma história jogando com o mínimo de sorte ou coincidências possível naquela história. Obviamente não tem como a gente fugir 100% do uso de sorte ou de coincidência dentro de uma história, mas quanto menos a gente fizer, melhor. De preferência,
quanto mais as coincidências ou os eventos assim aleatórios, né, que seriam considerados sorte, por exemplo, forem mais para o azar ao invés de sorte, as coincidências forem muito mais para negativas ao invés de positivas, melhor para a história. Quanto mais esses elementos aleatórios da vida jogarem contra o personagem, melhor para a história, do que se esses elementos jogarem a favor. Então, dois personagens que estão se procurando e eles são aliados, eles se encontram por acaso, parece meio forçado, parece o roteiro forçando os dois personagens para se encontrarem. O personagem que está encontrar um vilão ali inesperado em algum momento, não parece aquela jogada do roteiro tão grande assim. Por mais que seja uma coincidência, igual dois personagens aliados se encontrando, dois personagens inimigos se encontrando, não parece tanta coincidência, ainda mais se isso gerar um problema maior. Claro que o interessante é a gente sempre lidar com causa e efeito dentro de uma história. Então, por mais que a gente vá acabar usando esses eventos aleatórios como coincidência, sorte, azar, etc., preferencialmente é mais interessante a gente sempre trabalhar com causa e consequência. Ou seja, o personagem faz ação A ação A gera a consequência B. A consequência B exige que o personagem faça a ação C. A ação C, por sua vez, gera a consequência D. E assim a gente vai ligando os fatos até o final. Então, já imaginando aqui, ó, o Léo sai para caçar com o cachorro dele. Ação A. Ele estar longe da vila gera o fato de ele ficar sozinho e o vô dele morrer. Obviamente ele está longe da vila não necessariamente gera o vô dele morrer. É uma coincidência ruim que aconteceu na história, mas que joga... Alguma coisa desconectou aqui do meu computador. Enfim, que joga contra o personagem. Mas daí beleza, a consequência foi... A vila dele foi atacada, o vô dele morreu, ele não tem mais ligação ali. Isso gera a ação C, que é o Mateu resolver sair em busca dos seus pais. A ação C vai gerar uma nova consequência. De repente, ele se perder, acontecer alguma coisa, etc. Ele ainda não ter uma pista muito grande, ele está indo para um lugar que ele não conhece. E aí pode acontecer alguma coisa ruim, isso vai fazer com que ele gere uma nova ação. E por aí vai. E aí você vai costurando a história assim. A coisa que eu acho interessante aqui para o autor conseguir fazer esse meio do caminho entre o começo e o final da história é pensar nisso que ele imaginou para o final e traçar todo o caminho que os pais do Mateu fizeram e todas as interações que eles tiveram para que o Mateu possa usar essas interações, essas coisas que eles fizeram como pista para poder chegar até eles e chegar no final que o autor imaginou para a história.